Então, continuando, aqui tem uma outra tag também que é utilizada geralmente dentro do cabeçalho, que é a tag de estilo. Tá? Aonde nós podemos adicionar o CSS, ó, o ChatGPT já não fez isso porque, como eu pedi a estrutura HTML, ele não misturou as coisas. E que bom que não misturou, porque isso aqui eu não quero mostrar para vocês por enquanto, que vai ser o próximo modo. Mas o CSS ele vai servir justamente porque está aqui, ó, estilizar a sua página, né? Dar cores a ela, melhorar a estrutura, posicionamento. Então isso aí nós já vamos ver no próximo modo. O CSS ele vai estar, né, abraçado ao HTML, tá? Ele vai complementar o HTML. Só com o HTML você não faz nada, assim como o CSS também é dependente de uma estrutura HTML. Então eu vou, por enquanto, excluir esse estilo aqui, né? Nós não vamos precisar disso. E aqui vai vir a parte do título, que eu já expliquei, vai vir o conteúdo também da página, né? Se eu salvar e abrir essa página de contatos, vamos até fazer isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no projeto, tá? E aqui você pode abrir ela direto, ó. Você poderia vir aqui, em vez de index.html, colocar assim, ó, contatos.html, porque o caminho ali é o mesmo, né? Então, ou eu posso vir com o botão direito, abrir com e mandar abrir com o navegador, ou eu troco aqui, ó. E aí ele vai carregar ela. E aí o que nós temos aqui? O conteúdo que foi gerado, né, pelaquela estrutura que nós pegamos no ChatGPT, que foi aqui, ó, o H1, tá vendo? Dentro de uma tag header. O que é uma tag header? É uma tag que somente vai determinar, falar para o navegador que esse conteúdo ele pertence a um cabeçalho da página. É diferente desse head que está aqui em cima. Tá? Isso aqui é a estrutura do HTML, isso aqui já é a estrutura do corpo da página, porque está dentro de body. Então, isso aqui é algo que nós vamos utilizar, né, para o browser identificar que é uma estrutura que vai ser apresentada aqui em cima. Embora, se eu passar alguns estilos ali de CSS para ele, eu posso colocar e posicionar onde eu quiser. Tá? Mas então é algo padronizado para que fique acima. Depois nós temos aqui navs, que serve, por exemplo, para você criar um menu ou links de navegação, né, igual está escrito aqui. Então, seria basicamente um local onde eu poderia utilizar um menu. E aí eu trabalharia dentro de uma nav, que muito bem também poderia ser uma div, ó, não faz diferença nenhuma. É só uma forma em que o HTML5 trata aquele conteúdo. Tá? Então, aqui ó, ele trabalha com navs, ele trabalha com header, com seções, com main. Então, o conteúdo da página principal, né, que não pertence, por exemplo, a um cabeçalho, que é esse que está aqui em cima, seria o que está dentro desse main, que é a tag aqui, onde ele montaria essa estrutura. Né? E essa tag poderia ter várias seções. Ó, seção 1, vou copiar ela, uma seção 2, ó, seção 2, né? E assim vai. Então, essa section ela vai servir para poder dividir seções dentro de uma mesma página, que também poderia ser feito com div. Eu, particularmente, tá, isso vai de desenvolvedor para desenvolvedor, eu não tenho muito costume de ficar utilizando tantas nomenclaturas assim, ó, criando dentro do body uma main, criando uma seção, né? Eu costumo fazer tudo com divs e estilizo elas. Vamos ver um exemplo um pouco mais prático disso aqui já, tá? Eu vou mostrar para vocês. Depois aqui, então, ó, primeiro vem o cabeçalho, né, do conteúdo da página, que é esse. Depois vem o main content, que é todo o conteúdo interno, e por fim vem o footer, que é o rodapé dela. Né? Isso dentro de uma estrutura, eu vou pegar aqui naquele exemplo que eu dei, e vou abrir, por exemplo, aqui, pode ser aqui, um relatório, um detalhamento de matrícula. Tá? Isso aqui já é um sistema que está bem mais avançado, né? Já está finalizado ali, é um sistema para gestão de academias. Então, dentro desse relatório, eu vou ter a necessidade aqui, ó, de colocar aqui em cima um cabeçalho, conforme vocês estão vendo onde tem a logo. Né? Eu vou ter algumas seções, como, por exemplo, os dados do aluno, uma seção que vai mostrar a anamnese dele, e eu vou ter aqui embaixo, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom, que aí vai dar para vocês verem melhor. Ó. Aqui embaixo eu vou ter um rodapé. Pronto, ó. Tá aqui. Então, quando eu tenho algo que eu quero realmente, né, organizar e estruturar, tudo bem eu utilizar uma tag do HTML5 para poder fazer isso. Poderia também ser divs. Eu vou abrir aqui a estrutura desse projeto para mostrar para vocês isso ali na prática. Então, vamos lá. Eu abri ela aqui, ó, e aqui onde começa a estrutura do documento HTML, né, percebam que ele vai ter alguns estilos, tá, que é aquilo que eu falei, que são para poder mexer em posição da página, né, isso aqui vocês vão entender tudo depois. Ele vai ter uma div que utiliza um header. Então, aqui ó, eu tenho aquela estrutura feita, né, mas eu não precisei de utilizar isso aqui, ó, que é a tag header. Eu posso muito bem criar uma div e passar um identificador para ela e depois vir aqui e passar propriedades para aquele identificador falando que ele vai se posicionar de tal forma, né, que ele vai ter tal determinado tamanho, que ele vai ficar fixo em uma determinada área e assim por diante. A mesma coisa aqui, ó. Aqui nós vamos ter o conteúdo dela, que é o content,
E aqui nós vamos ter o rodapé, ó, que é o footer. Então, você tanto pode utilizar as tags HTML, é interessante, né, visualizar isso aí, entender, saber que elas existem, tá? Por isso que eu trouxe essa estrutura do HTML5 aqui, mas não são obrigatórias, né? Você pode trabalhar tudo aqui, ó, e organizar o seu conteúdo com div, com spam, com parágrafo, que vai dar na mesma. Mas, quando você se deparar com uma estrutura de HTML5, é muito comum você visualizar isso, que a parte lá do topo da página vai estar dentro de um header, né? Que todo o conteúdo interno dela aqui vai estar dentro de uma main, né, e ele pode ser separado em seções, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, dentro do meu portal. Dentro do meu portal aqui, ó, nós temos algumas seções, que são os cards. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um cabeçalho, ó, onde tem aqui o menu, né? Essa outra parte onde está o banner também faz parte aí do cabeçalho. Aqui abaixo nós vamos ter algumas seções, tá vendo? Ó, com cards. Então, cada um desses pode ser uma seção, ou posso trabalhar com uma seção falando que toda essa área onde está últimos lançamentos, onde está o último pacote, são seções também. Então, dá para poder organizar e distribuir esse código de muitas formas possíveis, tá? Tanto utilizando as tags normais e comuns do HTML, quanto utilizando, né, essas outras que são aí por seções do HTML5.